Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui para gravar um pão diário rapidamente. Como vocês podem observar, o cenário é outro, ok? Eu estou na cidade de Florianópolis, estou aqui na casa dos nossos irmãos, estou pregando aqui e por conta disso o cenário é outro, né? E eu quero ler com vocês Êxodo, capítulo de número 17, versículo de número 4. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 17 e o versículo de número 4. Um pensamento muito simples, rápido e objetivo, tá bom? Esse é o propósito do pão diário, é não delongar-me. Então, Êxodo, capítulo 17, versículo de número 4, quando diz: Pelo que Moisés, clamando ao Senhor. O povo clama a Moisés, Moisés clama ao Senhor. Isso aqui é lindo demais. Porque a murmuração do povo, a reclamação do povo, querido Moisés, te leva para próximo de Deus. Às vezes Deus incita o povo, usa a dureza de serviço de coração destes, permite-os pela sua malignidade manifestar as trevas que existem neles, a fim de que neste aperto e nesse sufoco você clame a Deus. Quantas vezes Deus usou adversidades para aproximar-se de você? Para que você, uma vez sentindo-se desafiado por essa situação intempérie, essa situação adversa, você fora próximo ou mais próximo de Deus. Então Deus usa as adversidades para que nós nos aproximamos dele. Então Moisés clama ao Senhor e disse: que hei de fazer a esse povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então, gente, o pensamento é muito simples. O povo não ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus é Moisés. E o povo que não ouve a voz de Deus ameaça apedrejar Moisés. Por quê? Porque o povo não ouve. E a fé vem pelo ouvir. Então não cria fé em si. Como não crê, não pode ver. Porque nós não vemos para crer, nós cremos para ver. Então o pensamento é muito lógico, é muito simples. Quem não ouve a voz de Deus apedreja aqueles que a ouvem. Porque quem ouve a voz de Deus vive numa outra esfera, num outro nível, numa outra realidade totalmente oposta daquele que não ouve. Tá bom? Então receba esta palavra. Se estão tentando te apedrejar, é porque eles não ouvem a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus não apedreja, abraça. Quem ouve a voz de Deus não persegue, não amaldiçoa, abençoa. Quem ouve a voz de Deus não se opõe, se alia. Quem ouve a voz de Deus não se distancia, se aproxima. Mas quem não ouve a voz de Deus apedreja, murmura, reclama. Então a grande problemática desses que se dizem ser crentes, embora estejam na congregação dos crentes, vivendo os milagres do Deus dos crentes, é que eles veem o que Deus faz com as suas mãos, mas não ouvem o que Deus fala com a sua voz. Então nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo e ouvir, porque ele ainda fala o que ele tem a nos dizer, tá bom? Então, em nome de Jesus, murmure menos, fale menos, ouça mais. A fé não vem pelo falar, a fé vem pelo ouvir. E ouvir uma palavra que sai da boca de Deus. A palavra que sai da boca de Deus te faz fazer proezas. Porque observe, Deus diz para que Moisés fale a rocha. Você pode imaginar, gente, que coisa louca. Quem ouve a voz de Deus fala coisas inimagináveis. Quem ouve a voz de Deus faz coisas inconcebíveis na mente humana. Você imagina um louco, porque é isso que a esfera humana assim a interpreta. Esse cara é louco. Ele está regendo aproximadamente uma congregaçãozinha de 3 milhões de crentes. Ele não tem R$ 1 na conta bancária. Ele não tem um amigo milionário. Ele não tem amigos empresários. Não tem restaurante no deserto. Pode Deus prover uma mesa no deserto. Salmo 78, 19. Ok? Ele não tem sapataria no deserto. Ele não tem nada no deserto. Não tem roupa, não tem água, não tem comida. É deserto, gente.
E daí, de repente, esse louco diz que vai dar para todo mundo de comer e beber. E quando não se tem para comer e beber, ele vai falar à rocha. Você imagina um biruto falando à rocha. E pior, dizendo a esta rocha que saia água para que ele beba? Não, para que 3 milhões de pessoas tenham de beber. Gente, só faz esse tipo de coisa, só entra nessa loucura da fé aqueles que realmente são sensíveis à voz de Deus. É por isso que Paulo disse que o evangelho para estes é loucura, mas para nós é poder de Deus. Então que Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá bom? Receba esta palavra, ouça a voz de Deus. Quem não ouve a voz de Deus murmura, critica e apedreja. Quem ouve a voz de Deus fala com a rocha e a rocha jorra água. Quem ouve a voz de Deus estende o bastão e o mar se abre. Quem ouve a voz de Deus tem capacidade o suficiente para desafiar a Faraó, fazer o maior reino do mundo se prostrar diante dele com um cabo de vassoura na mão, com um pedaço de pau na mão. Isso é coisa possível somente aquele que ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus e a executa, vê a terra brotar maná. Quem ouve a voz de Deus, vê com os seus olhos, oh glória a Deus, Deus cumpriu o que disse com a sua voz. Vê a terra chover codornizes, isso é coisa de quem ouve a voz de Deus. Quem ouve a voz de Deus estende as mãos e a vitória é certa, à medida que as suas mãos são estendidas. Então, grande triunfo, grande segredo é ouvir a voz de Deus. Às vezes nós estamos ouvindo a voz de muitas pessoas. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. A voz das pessoas tenta nos aquietar, nos amedrontar. A voz das pessoas tenta nos censurar e nos ameaçar que vai nos apedrejar, mas isso é a voz das pessoas. E a voz de Deus? A voz de Deus tem solução. A voz das pessoas tem murmuração, a voz de Deus tem solução. Então, irmão, em nome de Jesus, ouça menos as outras vozes. Se você der ouvido às muitas vozes, a voz que você de fato precisa ouvir não cria corpo, não cria som o suficiente para acalentar o teu coração. Então, em nome de Jesus, abra os seus ouvidos e ouça a voz de Deus. É esta voz que você precisa ouvir, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Inscreva-se no canal, deixe seu like, seja abençoado para a glória de Deus. Amém.